Olá, tudo bem com você? Espero que vocês todos estejam bem, suas famílias também. Nós estamos seguindo aqui com o nosso estudo sobre a espiritualidade emocionalmente saudável desse livro, Pastor Peter Scazzero. Nas últimas semanas nós iniciamos o estudo sobre os 3 dons da integração. Que integração? Ele está tentando aí mostrar uma forma da gente integrar saúde emocional e espiritualidade contemplativa, né? Então, ele diz que existem 3 dons dessa integração. Nós já estudamos o dom de desacelerar e o dom de se firmar no amor de Deus, né? O dom de desacelerar e o dom de se firmar no amor de Deus. Hoje, a proposta é a gente falar um pouquinho sobre o dom de se libertar das ilusões, né? E também fechar essa ideia dos 3 dons aí dessa integração, tá bom? Quando ele fala sobre se libertar das ilusões, ele está falando sobre essa crença de que a sociedade nos coloca na cabeça, né? De que algo menos que Deus é capaz de satisfazer, de nos satisfazer, como seres humanos, como pessoas, tá bom? Ele ainda escreve assim, ó, pensamos que se apenas atingirmos aquela grande meta, realmente nos sentiremos contentes e bem conosco mesmo, né? Uma ideia ilusória, que nada menos que Deus é capaz de satisfazer o ser humano. Inclusive, existe um teólogo que diz que o ser humano tem no coração um vazio, que é exatamente o tamanho, né, de Deus. Então, é um vazio que só pode ser preenchido pelo próprio Deus, né, pelo nosso Deus. O pastor Peter fala aqui no livro o seguinte: somos seduzidos pelos falsos deuses do status, da atenção e da fama. Status, atenção e fama. De fato, né, a vida humana é marcada por isso. Uma busca por status, uma busca por atingir cada vez um patamar mais alto, um degrau mais elevado, então o status, ter uma condição de destaque. Com isso vem também a ideia da atenção, ou seja, nós temos invariavelmente, naturalmente também, é algo natural nosso, esse desejo de ter a atenção das pessoas, de ser bem quisto, de ser bem aceito, né? A ideia da fama também, nós estamos em épocas cada vez mais marcadas por essa busca por uma fama, por um destaque social, né? Um destaque aí na sociedade também. Então, ele diz que o dom de se libertar dessas ilusões é fundamental, tanto para uma saúde emocional, quanto para uma espiritualidade contemplativa, por isso que ele chama de dom de integração, né? Ele ainda vai falar que tanto a saúde emocional quanto a espiritualidade contemplativa vão dar para a gente uma perspectiva de limite de todos os prazeres materiais, né? Todos os prazeres materiais, relacionamentos e realizações. Porque, de fato, né, o dia a dia nossa caminhada, na igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso estudo, com os nossos vizinhos, familiares e amigos, nós vivemos essa busca constante por relacionamentos saudáveis, por conquistar realizações, buscas materiais também, né? Nós queremos conquistar coisas. Isso não é pecado e não é 100% errado, não é disso que se trata. Nós precisamos buscar, sim, conquistas materiais, é importante, né? Conquistar coisas, conquistar a nossa casa, né? As nossas coisas, da nossa família. E também não é errado buscar realizações. Quem não tem realizações a buscar, está fadado aí a morrer, né? Você não tem objetivos de vida, não tem realizações que você traçou, que você precisa buscar, fica meio complicado também. Isso faz parte da vida humana. O problema não é esse. O problema é quando isso é a única coisa que serve de combustível para preencher o vazio que nós temos interiormente, que só é possível ser preenchido pelo próprio Deus. Então é nesse sentido que ele trata desse pedaço aqui de um dom de integração, como se libertar dessa ilusão boba de que coisas, realizações, pessoas, conquistas, fama, status, sucesso
de que isso vai, de alguma forma, preencher o nosso vazio. Na verdade, é temporário, é provisório e transitório, porque depois de um tempo a gente precisa de conquistar novas coisas, né? E aí fica uma coisa sem fim, e é o que gera infelicidade, é o que gera dificuldade de viver, né? O pastor Peter vai trazer como um modelo de saúde emocional e de integração contemplativa a vida do nosso querido rei Davi, né? Coloca o rei Davi como um modelo de saúde emocional e integração contemplativa. Eu vou ler aqui algumas coisas que ele escreve sobre o rei Davi, e de fato, é interessante a gente observar, tem até o texto bíblico. Se você quiser já abrir por aí para depois acompanhar, Salmo 55, versos 1, 2, 4, 5, 16 e 17. Salmo 55, versos 1, 2, 4, 5, 16 e 17. É o que ele fala do rei Davi. Vamos lá. Os exercícios da espiritualidade contemplativa fornecem um recipiente, um delimitador para que Jesus continue como o princípio, o meio e o fim da nossa vida. Beleza. Dessa forma, os exercícios de saúde emocional nunca nos levam ao narcisismo ensimesmado, eles nos levam a Cristo. Ok, aí ele entra com o exemplo do Davi. O rei Davi é o seguinte: um homem segundo o coração de Deus foi um bonito modelo para cada um de nós, integrando uma vida plena, né, emocionalmente falando, então uma plena vida emocional, com uma profunda vida contemplativa com Deus, quando ele escreve no Salmo 55, eu vou ler esses versos que eu disse. Salmo 55, versos 1, 2, 4, 5, 16 e 17. Ó Deus, dá ouvidos à minha oração e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Estou perturbado e ando perplexo, meu coração dispara dentro de mim, e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror toma conta de mim. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei, e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55, versos 1, 2, 4, 5, 16 e 17. A história do rei Davi, de fato, ilustra muito bem essa integração entre saúde emocional e espiritualidade contemplativa. Se você se lembra da história do rei Davi, creio que sim, mas o rei Davi foi escolhido dentre tantos, e o rei Davi consegue ser a opção que qualquer um de nós não escolheria, mas ele foi escolhido no meio de tantos, e ele consegue ser o rei que marcou a história do povo de Deus. Você se lembra que ele entrou, ele substitui o rei Saul, que se afasta dos caminhos do Senhor, havia sido ungido rei, recebido o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento não eram todas as pessoas que serviam a Deus que tinham o Espírito Santo habitando nelas, né? A ideia do santuário, do templo do Espírito é do Novo Testamento, né? Hoje nós todos. Mas no Antigo Testamento apenas rei, profeta ou sacerdote servia de santuário do Espírito Santo, né? Tinha o Espírito Santo, rei, profeta e sacerdote, que são três condições que Jesus reúne, rei, profeta e sacerdote. Mas enfim, lá no caso de Saul, ele como rei recebe o Espírito de Deus, né? E ele se afasta dos caminhos de Deus, abandona o Senhor, e então ele é substituído. Davi entra na história mais ou menos ali por volta do ano 1000, antes da vinda de Cristo. Então, 1000 anos antes de Jesus nascer, surge lá o rei Davi. Quando Jesus nasce, ele é chamado de Jesus, o filho de Davi, da raiz de Davi. Tinham passado 1000 anos. Se nós pensarmos hoje, é como se em 1021 tivesse tido um rei e que hoje, em 2021, alguém que nascesse dissesse que era da raiz desse rei, né? Filho desse rei, filho de Davi, de 1000 anos atrás. Então, para vocês verem como que a história já tinha andado muito tempo, 1000 anos, né? Muito tempo. Mas enfim, Davi vem, e Davi no seu reinado, ele é um bom rei, considerado um rei, tanto que é considerado um homem segundo o coração de Deus,
Mas o seu reinado ele comete muitos erros, ele peca, ele promove a morte de um homem, né, do marido de Batseba, porque ele havia adulterado com ela e ela engravidado. Então ele tem um filho fora, né, fruto de adultério, mas se arrepende. Tem lá o Salmo 51, lindíssimo, e outros salmos tantos. Ele se arrepende, pede perdão pelos seus pecados, e porque ele se arrepende, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, o que é interessante, porque muitas pessoas hoje imaginam que ser segundo o coração de Deus é ser perfeito e não errar. Não é nesse sentido. Davi foi considerado segundo o coração de Deus, porque Davi foi alguém que, apesar de pecar por ser um ser humano, conseguiu ter um coração quebrantado, contrito, humilde, arrependido, pedir perdão e então ser perdoado por Deus. A história de Davi então evidencia essa saúde emocional e a espiritualidade contemplativa, porque ele consegue unir tanto o equilíbrio emocional quanto essa espiritualidade que contempla Deus. Por isso ele pede perdão, ele se arrepende e ele é perdoado. Que eu e você sejamos como Davi, homens e mulheres segundo o coração do nosso Deus, e que esse estudo continue nos levando à reflexão da importância da caminhada cristã com uma saúde emocional e uma espiritualidade contemplativa para que a gente atinja uma espiritualidade emocionalmente saudável. Que Deus abençoe você, espero que esteja sendo edificante e na próxima semana nós continuaremos no estudo sobre a espiritualidade. Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.